Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é 7 de setembro, 15h30, estamos começando o Momento Bom Samaritano, né? Hoje é o feriado no país, né? E é também o dia dos excluídos, do dia do grito dos excluídos e das excluídas, que é uma ação feita pela CNBB desde 1995. Né? Acho que é uma coisa interessante que vale a pena quem não se informou, vale a pena se informar. Né? Teve a mensagem, inclusive, a nota oficial da CNBB, né? Acho que vale a pena ver. Oi, Fátima, paz e bem. Tudo tranquilo com você, Fátima? Né? Hoje é um dia interessante. Nós vamos trabalhar aqui uma questão. Tem aqui duas questões interessantes na leitura de hoje, sabe? Que talvez passe despercebido, né? Na verdade, talvez até tenha uma terceira, né? Que é uma questão importante que passa despercebido às vezes. Eu não sei quantas dessas são importantes da gente trazer, mas acho que são todas que a gente deve comentar hoje durante a reflexão, sabe? Ontem foi uma coisa muito chata. Ontem eu estava com a internet muito ruim, comecei a fazer a fala, caiu, eu não consegui nem salvar o que eu tinha falado, né? Porque pelo menos eu mandava para o IGTV o que eu tinha falado, mas nem isso eu consegui mandar, né? Não sei se é uma incompetência minha específica, pode ser. Eu não tenho nenhuma preparação para fazer live. Eu até estou um pouquinho melhor de tanta live que eu já fiz. Oi, Algarte. Paz e bem, Algarte. Comecei a fazer alguma coisa, né? Hoje em dia eu sei fazer alguma coisa disso, de tanta live que eu já fiz, né? É uma quantidade. Eu estava tentando organizar as minhas lives, que até meio perdido hoje. Denise, paz e bem. Né? Estou tentando organizar a bagunça para depois ver o que eu faço, né? Até porque tem alguns dias que a gente perdeu, né? Então até acho que eu vou mudar a forma. Ô, Josélia, tudo bem? Como é que você está, Josélia? Conta aí para mim as novidades. Alex está bem? E a filha? Antigamente, sabe, pessoal, falava que era a filhinha. O problema é que a filha da Josélia não é mais filhinha tem muito tempo, entendeu? Tô com saudade também, Josélia. Tô com saudade. Né? Se hoje não fosse, nós não tivéssemos na realidade que nós estamos do isolamento social, eu teria se encontrado hoje no grito dos excluídos e das excluídas, né, Josélia? Mas, infelizmente, né, nós estamos nessa realidade, né? Aliás, pessoal, a CNBB liberou uma nota muito interessante, que ela solta todo ano, a nota pelo Dia da Pátria. Mas como a CNBB tem o grito dos excluídos e das excluídas desde 1995, pessoal, não é uma coisa nova. Ô, Rosângela, seja bem-vinda. Paz e bem. Estaríamos nos manifestando, claro. Eu sou uma pessoa que eu sempre manifesto a favor da vida, da inclusão, e hoje, inclusive, é interessante, porque a gente vai ter um texto aqui que seria um texto interessante de refletir num dia como hoje, né? Mas eu aconselho todo mundo que puder dar uma lidinha na nota da CNBB pelo Dia da Pátria, né?
Se vocês tiverem dificuldade, manda mensagem para mim pelo YouTube, pelo YouTube não manda mensagem, não, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Facebook, pelo que for que eu mando a nota para vocês. Quem tem meu WhatsApp, manda pelo WhatsApp, que eu mando a nota para vocês, que eu acho que é importante a gente saber, né? São questões que são importantes de termos refletindo por aí, né? Hoje esse texto é um texto interessante, é um texto muito conhecido, não é um texto novo para as pessoas, né? Mas ele tem pelo menos 3 momentos que são momentos importantes que a gente pode refletir, né? Então daqui a pouquinho a gente vai começar, né? Para a gente poder fazer a nossa reflexão, né? Daqui a mais um minutinho, vamos dar mais um minutinho, a gente começa, né, pessoal? E aquela história, eu vou fazer a leitura, depois da leitura eu começo a fazer a reflexão, mas nota bem, todo mundo é livre para interromper, né? Eu sempre falo isso, né? Vocês têm liberdade de comentar na live, né? Isso aqui não é um monólogo, tá? A gente não está num monólogo, a gente está numa comunidade eclesial, e numa comunidade eclesial todos podem falar, né? Inclusive eu já falei, se algum dia algum de vocês quiser dividir a live comigo, é só pedir, que a gente marca aqui, as pessoas entram, e a gente vê a live, faz uma live junta. Já teve um dia que um colega entrou, né? Estamos sempre juntos aí. Essa não é uma live monólogo, né? Vamos começar, pessoal? Vamos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu um sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem um motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou, ficou de pé e disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim os fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. E aqui a gente vê, né, a palavra de hoje é uma palavra que tem muitas coisas importantes e interessantes que nós devemos entender, né? Oi, Diane, paz e bem, Diane. O que acontece aqui? Que a primeira coisa que a gente vai se lembrar, é claro, é o sábado. No sábado, para o judeu, não se faz nada. E aí, tudo bem. Acho que esse conceito a gente já tem ele na cabeça. Mas aqui nós temos alguns conceitos que são conceitos importantes que nós devemos trazer para nós entendermos tudo o que houve aqui, né? E o qual crítico foi o que Jesus fez, e entendendo isso, trazer isso para a vida da gente hoje. Né? Porque não adianta você ler a Bíblia, conhecer a Bíblia de fio a pavio, se a Bíblia é uma palavra morta que fica lá na estante e não muda a sua vida. A Bíblia só é a Bíblia se ela é palavra viva, que você lê e fala, eu tenho que fazer isso, porque isso é o que eu aprendi na Bíblia. Então, enquanto a Bíblia não mudar a sua vida, ela não serve, ela é uma palavra
morta. Nós queremos e cremos que a Bíblia é uma palavra viva e ela tem que mudar a nossa vida. Beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa. Oi, Cecília. É Cecília? Não sei quem é. Paz e bem, eu conheço essa imagem, eu não estou reconhecendo direito. Paz e bem. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, a mão direita. Qual a importância da mão direita? Na cultura da época, porque a gente tem que entender a cultura da época. Na cultura da época, as coisas boas eram feitas pela mão direita e as coisas mais eram feitas pela mão esquerda. Então você dizia que fulano é o braço direito, porque aquele que faz as coisas boas para a pessoa faz com a mão direita. Quando der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a mão direita está fazendo. Ou seja, a mão esquerda que é ruim não precisa saber o que a mão direita que é boa faz. Entendem isso? Ah, Bernardo, isso está certo? Não, não estou dizendo que está certo ou está errado. Né? É a Ceiça ou a Ceiça, bom feriado, Ceiça. Não estou dizendo que está certo ou está errado, a gente tem que entender a cultura da época. A cultura da época era essa. Então, um homem que tinha a mão direita seca, ou seja, a mão direita incapaz de agir, era um homem que vivia com um profundo sofrimento. Na verdade, esse homem já era mal visto pelas pessoas. Porque na cabeça do judeu da época, se você tem alguma doença, alguma imperfeição, é porque você pecou. E essa pessoa fez um pecado tão grave que Deus limitou ela não pode fazer mais o bem. Entendem isso? Então esse homem era super mal visto pelas pessoas. Esse homem não era respeitado por ninguém. Ninguém achava ele bom. Quando ele saía na rua, mesmo que você não soubesse quem ele era, só de ver a mão dele seca lá, sem poder mexer, as pessoas olhavam, esse aí boa gente não é. Alguma coisa ele fez de mal para estar com essa mão direita seca desse jeito. Ele sofria tanto preconceito, tanto estigma, tanta exclusão, que ele não podia ficar no meio da sinagoga. O meio da sinagoga é o local onde as pessoas vão falar. Lembrando, pessoas para os judeus da época eram homens. Mulheres e crianças não eram pessoa. Tá? Não contava. Então, mas esse devia ser alguém muito importante. Então, quando você ia falar, você ia para o meio e falava. Ele não podia ir para o meio, porque ele não podia levantar a mão direita e fazer o sinal do orador, porque ele tinha a mão seca. Ele não podia ir para o meio, porque se ele tinha a mão direita seca, boa pessoa ele não era. Ele não era respeitado por ninguém, sofria preconceito, estigmatização e era excluído de todos. Aí vem Jesus. Jesus quer cuidar dessa pessoa, ele quer salvar essa pessoa, ele quer resgatar, ele quer curar essa pessoa. Mas ele sabe que os inimigos dele vão jogar a lei para eles, porque a lei é a coisa mais importante. Então Jesus resolve fazer uma coisa que é surpreendente. Oi, Rita, paz e bem. Jesus, em vez de ficar quieto no canto dele, é uma postura ativa. Ele ativamente vem, vira para aquele homem da mão seca e fala assim, levanta-te e vem para o meio. Nós já tivemos até uma campanha da fraternidade em que a frase, o lema era justamente isso, levanta-te e vem para o meio. Levanta-te e fica aqui no meio. É muito interessante, porque esse movimento de levantar é um movimento muito importante na Sagrada Escritura. Pedro estava à beira da morte, vem o anjo para resgatá-lo e ele se levanta. Jesus, oi Elisa, tudo bem? Paz e bem, Elisa. Jesus se levanta do túmulo e salva a humanidade. O filho pródigo, quando sabe que quando cai em si do seu pecado, ele levanta e vai se encontrar para o Pai. A palavra levanta-te, a palavra ressurreição não são muito diferentes na palavreado daquela época. Era mais ou menos, era quase a mesma palavra. Em algumas línguas era a mesma palavra. Então esse levanta-te, esse levantar,
É muito mais do que você sair de uma posição sentada e ficar em pé. É você dizer o seguinte: eu te dou vida nova. Você recebeu vida nova. Você está diante de uma nova realidade. É quase como se Cristo tivesse falado para ele, quase como se Jesus tivesse falado para ele: ressuscita. Entendem isso? Ele marca claramente: levanta-te. Ele dá a vida. Assim, fica aqui no meio. Quando ele traz esse homem que estava à margem da sociedade, quando ele traz esse homem que estava excluído pelo preconceito e pela marginalização que ele sofria devido ao defeito dele, fala: fica aqui no meio, ele restitui a dignidade. E aqui acho que tem uma coisa muito forte para nós que seguimos Jesus, né? Que não é apenas uma questão qualquer. Restituir a dignidade de um ser humano é parte de dar a vida à pessoa. Nós, Jesus, não podemos aceitar que pessoas estejam em situações indignas, porque isso vai contra a própria vida. Jesus fez exatamente isso quando falou: levanta-te, fica aqui no meio, sai da marginalização que tu vive, sai dessa exclusão que tu vive pelo preconceito e estigma que te opuseram. Vem, meu irmão, para aqui, para o meio de todos nós, toma o teu lugar na nossa vida. Entendem isso? E aí ele vem para uma outra coisa, que é uma coisa muito importante. Ele vira e fala assim: o que é permitido fazer no sábado? Porque, teoricamente, você não podia fazer praticamente nada no sábado, a não ser adorar o Senhor. Ele vira e fala assim: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Observa que ele faz um bem. O bem ou o mal? O bem é o quê? Salvar uma vida. O que é o mal? Deixar que se perca. Notam isso? Construção frasal que ele criou. Pessoal, observa bem, as pessoas estavam prontas para pegá-lo numa armadilha. Ele joga, ele faz uma nova visão e ele joga a armadilha para os outros. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Você não vai responder o mal, né? Então você vai ter que dizer que é o bem. Se eu digo que o bem é permitido fazer no sábado, então posso curar uma pessoa. Entendem isso? Sentiram isso? Mas aqui, pessoal, tem uma questão a mais, né? Na outra live que eu fiz, que está gravada, que discernir sobre a lei a seguir Jesus, eu falei que você precisa entender o espírito da lei, o real significado da lei, para que você possa vivê-la em plenitude, né? O que Jesus faz aqui com essas pessoas? Tudo bem, é sábado, é dia de honrar o Senhor, nós temos que guardar o sábado e tal, mas nós vamos deixar uma vida se perder? É sábado, mas não vamos deixar de fazer o bem porque é sábado? Entendem isso? Sempre é momento de fazer o bem. Fazer o bem, fazer o que é bom para os outros, garantir a vida, a subsistência, restaurar a dignidade de um ser humano é sempre importante. É sempre o momento que vocês fizerem isso está certo. Está entendendo? Não existe um momento errado para fazer o bem. Não existe um momento, não, faz o seguinte, espera um pouco para fazer o bem. Não, faça o bem. Mas Bernardo, sabe o que é? Que esse não é o momento mais adequado. Não existe momento adequado para fazer o bem. O momento adequado para fazer o bem é agora. Se vocês estiverem diante de uma situação onde vocês podem fazer o bem, não podem, não tem discussão, façam o bem. Bernardo, mas sabe o que é? Se eu fizer o bem agora, o meu amigo vai ficar chateado comigo. Por quê? Porque ele quer que você faça o mal?
Não, Bernardo, sabe o que que é? É que essa pessoa que está precisando que eu faça o bem, ela sim, é uma pessoa complicada. E esse homem não era? Entendem isso? A gente tem que entender que algumas coisas são chaves na vida da gente. Está entendendo? Algumas coisas na vida da gente são chaves nossas. Uma coisa é você não poder fazer o bem. Né? Eu sei que a gente está numa situação financeira melhor do que muita gente no Brasil, mas a gente não pode resolver o problema de todas as pessoas. Né? Tenho certeza que se qualquer um que tiver ouvindo essa live ou venha ouvir, se pudesse dar casa para todo mundo, pudesse dar emprego para todo mundo, daria. Mas não é fazer isso. Né? Então, existe uma hora que a gente não pode fazer o bem por um limite nosso. Né? Uma pessoa está doente. Se ela está doente, ela não pode sair para levar comida para o miserável, visitar um outro doente, ir num presídio. Na verdade, não deve nem ir à igreja se ela está doente. Né? Mas aí, não é na escolha dela, não é se ela pode ou não pode fazer o bem. Porque ela não pode, ela está limitada. Né? Uma pessoa que mal tem o seu sustento não vai ficar passando necessidade para dar algo para o outro. Não se pede isso dela. Porque você não pode, como o povo bem diz, despir um santo para vestir o outro. Mas nós não estamos falando dessa realidade. Nós estamos falando da realidade onde é possível fazer o bem. Né? É uma realidade onde é possível eu perdoar o meu irmão. A realidade onde é possível eu visitar o enfermo. A realidade onde é possível eu alimentar um faminto. Né? Entendem essa diferença? E é essa a grande pergunta de Jesus nesse momento. Hoje é sábado, hoje não pode fazer nada. Quer dizer que eu não posso fazer o bem? Quer dizer que eu não posso salvar uma vida? E a única resposta para isso é o bem em qualquer momento. Fazer o bem é a prioridade nossa. Salvar a vida é a prioridade nossa. Dar dignidade ao ser humano, como Jesus fez quando falou, vem, fica aqui no meio, é prioridade nossa. Eu já falei aqui em alguma live, eu não sei qual, porque são tantas que eu já me perco no que eu falo, em qual live eu falei o quê, que nós não somos apenas a favor da vida, nós somos a favor da vida em plenitude. Nós não nos interessamos em dizer assim, não, se a gente conseguir que a pessoa tenha uma vidazinha assim, sobreviva, tá bom. Não. Nós queremos vida em plenitude. Nós queremos que as pessoas tenham vida. Vida com saúde, com educação, com lazer, com entretenimento, com cultura, com transporte digno. Ah, Bernardo, mas isso é difícil. Quem disse que eu estou pedindo pouco? Quem disse que é fácil? O problema é que a gente não pode se contentar com pouco para os nossos irmãos e achar que a gente tem que ter muito. Né? Eu vivo dizendo que eu não sou a favor de uma sociedade de miseráveis. Muito pelo contrário. Eu, como fiel seguidor de Jesus, acho que a sociedade nossa tem que partir que o mais pobre de todos tem uma vida de boa qualidade. Se todos tiverem uma vida de boa qualidade, não tem nenhum problema em ter pessoas que têm vidas de excelente qualidade. Se todos têm boa qualidade, não tem problema nenhum que alguns tenham uma qualidade maravilhosa. Mas eu não posso abrir mão de garantir. Quem é que entrou agora? Giovana! Paz e bem, Giovana. Eu não posso abrir mão de garantir o que é necessário para as pessoas. O que era necessário para esse homem aqui? Era a cura dele.
Mas é sábado, não pode curar no sábado, mas eu vou deixar de fazer o bem. Entendem isso? E aqui é mais que isso, a gente tem que deixar muito claro isso. Esse homem vivia numa situação horrorosa. Ele era uma pessoa que vivia à margem da sociedade, ele era um homem excluído de tudo. Porque ele sofria preconceito e estigma, porque a mão do bem dele estava seca. Todo mundo achava que ele não podia fazer bem nenhum. Né? Jesus, quando vai, e aqui é importante, é meio que a gente às vezes se sente assim que não deve fazer. Né? Ele vai e faz. Ele questiona o que está errado. Ele não se cala diante do que está errado. Ele vai lá e fala, ele toca o dedo na ferida. O que eu não devo fazer no sábado? Eu não devo fazer o bem ou não devo fazer o mal? Ele não se curva diante da sociedade que exclui e marginaliza. Ele não se curva diante do preconceito. Ele não se curva diante da discriminação. Ele vai. É claro, pessoal, que isso vai nos indispor com algumas pessoas. É claro. Né? No final estava lá, eles começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Né? A gente tem que saber que quando a gente começa a mexer no vespeiro do preconceito, a mexer no vespeiro da discriminação, do estigma, né, da marginalização, quando a gente começa a questionar o conforto, né, social, intelectual, o conforto material, quando a gente começa a dizer que não é justo que alguns vivam em situações muito ruins, a gente vai desagradar algumas pessoas. Eu sei disso. Né? Várias pessoas sabem disso. Vários que estão aqui sabem disso. Né? Alguns que conhecem as minhas redes sociais um pouco melhor já viram problemas que eu tive no Facebook com algumas pessoas que acharam que eu estava tendo alguma posição estranha, diferente da posição de alguém que segue a Jesus. Né? Agora, a gente não pode se furtar disso. A gente tem que seguir Jesus, e seguir Jesus é um movimento disso. É um movimento de dizer para aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, que foram excluídas, que sofrem preconceito e discriminação, que elas são valiosas, que nós vamos ao encontro delas. Né? Quantos, talvez até seja difícil esse primeiro movimento, mas vocês podem fazer um movimento na casa de vocês, na família de vocês, na igreja de vocês. Né? Na família de vocês, tem alguém que está passando dificuldade, vocês não foram pelo menos dar uma ligação, conversar com a pessoa? Lá na igreja, né, seja a igreja qualquer que vocês frequentam, né, tem alguém que está à margem? Alguém que ninguém fala, que ninguém chama para fazer alguma coisa? Vão lá e chamem. Tragam essa pessoa para perto. Né? Depois, pessoal, façam atos pequenos, mas atos com sinceridade. Procurem fazer o bem. Não interessa a hora, pessoal. Não interessa o que vocês... Bernardo, mas eu tenho esse compromisso de chegar lá para o culto às 4 horas da tarde, são 3h50. Eu não tenho tempo para atender essa pessoa. Tem. Sempre é o tempo de fazer o bem. Fazer o bem é melhor você fazer o bem hoje e atrasar um compromisso do que você não fazer o bem. Entendem isso? Se tem um compromisso, um problema, vocês vão lá e resolvam o compromisso, o problema depois, façam o bem agora. Nunca se cansem, nunca retardem de fazer o bem. Né? Nunca abram mão. Né? Respondam
pergunta se é permitido fazer o bem ou o mal. É o bem. Salvar uma vida ou deixar que se perca? Salvar uma vida. Restituir a dignidade do ser humano ou deixá-lo na exclusão? Restituir a dignidade do ser humano. Brigar pela qualidade de vida dele. Agir. Jesus podia ter ficado calado aqui. Ele agiu para salvar a vida, restaurar a dignidade desse homem. Vamos nós também nos comprometer hoje e sempre a agir para fazer o bem. Garantir a cada irmão, a cada irmã que nós encontrarmos no caminho, vida e vida em plenitude. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? Não sei se alguém quer fazer alguma observação, se alguém quer falar alguma coisa, né? O que vocês acham? Né? Vou fazer minha lembrança, deem um pulinho no blog do Gaioso, diaconia.spot.com. O amigo Gaioso deve ter posto a reflexão dele lá. Quem tiver mais paciência pode dar um pulinho e ver a nota da CNBB para o dia de hoje, tá? No Dia da Pátria, a CNBB sempre solta uma nota, uma mensagem pelo Dia da Pátria. Então é importante que vocês possam ler essa mensagem. Se alguém tiver dificuldade de achar, entre em contato comigo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Messenger, pelo Telegram, pelo Twitter, pelo WhatsApp, pelo que quiser, que eu mando para vocês, tá? Mas o importante é que vocês participem aí disso, tenham esse conhecimento, né? Daqui a pouco eu estou acabando aqui, vou subir isso para o IGTV. Hoje a internet funcionou, que ontem foi uma coisa de doido. Eu comecei a falar, a internet caiu, eu não consegui nem salvar o pouquinho que eu tinha falado. Aí eu acho que não salvar foi incompetência minha. O problema da internet é da internet mesmo, né? Mas hoje está indo tudo bem, daqui a pouco isso vai subir para o IGTV, mais tarde eu vou pôr no YouTube. Porque eu tenho um canal do YouTube, desde que eu comecei a fazer live, eu tenho um canal do YouTube com um monte de lives guardadas lá, entendeu? Eu brinco que tenho tanta live lá, entendeu? Que uma hora dessa eu tenho que parar, tirar uma semana para ouvir as lives de novo, entendeu? Porque tem algumas ali que eu me lembro, mas eu não me lembro exatamente o que eu falei, né? Até não tem nada aqui pronto, assim, vou falar isso, eu não fico lendo um texto, né? Sair na hora, sai, eu me preparo, mas eu não tenho nada pronto, né? Alguém tem alguma coisa para falar, para comentar, para criticar, discordar, me lembrar de alguma coisa que eu não falei? Alguém quer entrar, participar, dar uma opinião? Bom, pessoal, pelo jeito, nós já estamos satisfeitos, né? Eu acho que é bom de não ficar alongando muito a live, não, sabe? Ô, Carolina, você entrou agora, Carolina. Agora que eu estou acabando, pelo menos tem uma vantagem. Carolina entrou na hora de receber a bênção. Vai receber a bênção, né? Tá? Daqui a pouquinho, Carol, tá no IGTV. Assim que eu acabo aqui, eu subo pro IGTV, você pode ouvir, tá? Eu sou suspeito de falar que eu acho que tá boa, mas assim, eu sou suspeito, né? Se eu virar para as pessoas e disser assim, não, o que eu falei foi uma besteira, vai ficar muito estranho, né? Se bem que o dia que eu achar que eu falei besteira, eu falo para vocês, tá? Eu não tenho problema nenhum com isso, não, porque acho que a gente tem que ter muita clareza com o que a gente está fazendo, né? Espera um pouquinho, Carol, que a gente vai dar a benção agora. Bom, pessoal, vou me despedir. Amanhã, 15h30, estou eu de novo aqui, tá? Todo dia, 15h30, chova, não faz diferença, que eu estou dentro de casa mesmo, trabalhando em casa, então
pode chover, para fazer sol, que eu estou aqui. Só preciso de internet. Ontem não deu porque a internet não cooperou comigo. Bom, vamos dar a bênção. Aí vamos dar a bênção, evocando um dos meus santos, um santo com profundo compromisso com isso aqui. Um profundo compromisso em defender a vida, em defender a dignidade humana, e ele defendeu a vida de tal forma que acabaram matando ele. Não peço tanto a vocês, né? Até porque ele é santo, nós somos meros fiéis, né? O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, por intercessão de Dom Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, fiquem protegidos. E que o Senhor sempre vos acompanhará. Pessoal, até amanhã, 15h30, a gente está junto. Daqui a pouquinho está no IGTV, pessoal. Tchau, tchau.